vamos começar. Hoje eu estou muito honrada de estar apresentando a nossa colega, Denise Jorge, né? Nesse grupinho que somos 5. Hoje temos 3 presentes aqui, eu, de Niterói, Ana Sueli, da Bahia, Denise, de Jundiaí, né, Denise? Jacareí, Sueli. Jacareí, tá vendo? Jacareí. Eu não gosto de falar muito, porque eu falo bobagem. Jacareí. E a Marfisa, que nesse momento está na Índia, então por isso não está aqui hoje conosco, e Maria Cristina, que está um pouco adoecida, então pediu para eu a substituir na apresentação. Bom, como vocês sabem, nós somos todas analistas da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? Formamos esse grupo para ressuscitar, né? O Cine Clube, que foi aberto pela Márcia presencialmente antigamente, depois foi em suspenso, e aí nós aceitamos o desafio de fazer esse online. E está sendo muito bom, né? Porque hoje nós vamos fazer o último do ano, né? Retornaremos, eu não sei se fevereiro ou março, aí nós vamos ainda combinar, né? Por causa do carnaval, que me parece que carnaval é no meio de fevereiro, então daria para a gente fazer no finalzinho de fevereiro alguma coisa. Mas hoje nós vamos trabalhar com esse filme maravilhoso, né? Silenciadas, que a Denise nos colocou como um olhar para nós vermos. Vamos falar disso, vamos falar disso. E acho que ela foi muito feliz dessa proposta, né? E aí eu vou apresentar a Denise, quer dizer, reapresentar, porque nós já nos conhecemos e talvez alguns novos colegas que estejam aqui. Denise é psicóloga, é analista junguiana, é membro da SBPA e da International Association for Analytical Psychology, a IAP. É mestra e doutora em Psicologia Social pelo IP da USP. É autora do livro Jardim, Pedra, Mar, Um Lugar com Alma, e a coautora do livro Atravessamentos Junguianos, Diálogos entre a Psicologia, Artes e Individuação. E é membro do grupo Estética Social do IP da USP, CNPq e FAPESP. Então, espero que nós tenhamos uma noite com bastante trocas, com bastante participação da nossa querida plateia, que não é plateia, que está na mesma dimensão que nós, né? E aí, Denise, a palavra é tua, e Ana Su vai ficar cuidando do chat, né, Ana? Isso. Tá bom? Estarei aqui, de olho vivo. Olhos bem abertos. Então, boa noite, vamos dar início, então. Boa noite, então. Sejam todos bem-vindos aqui, que a gente possa continuar se deliciando, né? Saboreando, circunambulando em torno dessas imagens maravilhosas e dessa provocação que esse filme, né? Silenciadas, trouxe para nós, né? Eu falei no começo, acho que nem todos estavam aqui, mas há um ano eu apresentei aqui o filme Vida e Arte de George O'Keeffe, né? E lá também, né, pensando no feminino, ferido, com a arte, né, como foco, mas vamos continuar então aí pensando, né, sobre esse tema que é a inferioridade do feminino, né, essa construção histórica
que a gente vai resgatar um pouquinho aqui, né? Revisitando aí o horror do tempo de caça às bruxas. Eu vou só abrir os slides porque eu me esqueci desse detalhe tão importante. Já retomo aqui a nossa conversa. Então, o filme, né, Silenciadas, Aquelarre, é o título aí original. Eu achei bastante interessante a tradução, faz muito sentido quando a gente vê o filme, né? Silenciadas, aquelas mulheres silenciadas, as mulheres silenciadas aí no decorrer de milênios, né? E hoje ainda, né? Acho que a gente se identificou muito com aquelas mulheres, porque ainda, infelizmente, temos essa condição aí, né? Então, nós vamos revisitar com este filme o horror do tempo da caça às bruxas, né? Que mostra, então, essa terrível experiência daquelas jovens, né? 6 mulheres jovens, tecelãs, moradora daquele pequeno povoado de pescadores, e o filme se passa no País Basco, no ano de 1609. E, então, elas foram capturadas pelos inquisidores, e a gente vai vendo como elas não sabiam o que estava acontecendo, né? E o crime que elas haviam cometido, né, se a gente for olhar, é serem mulheres, que já era um crime, e ousarem pensar em liberdade. Dizem nos bastidores que o filme foi parcialmente baseado na história de um juiz, Pierre de Lancre, que viveu na região de Bordeaux, na França, um ano antes desse massacre, como a gente viu no filme em 1609, né? E que ele teria sido contratado pelo rei Henrique IV para investigar práticas de feitiçaria nos territórios franceses. E ele mostra, né? Ele é muito fiel ao que aconteceu na época da Inquisição e da caça às bruxas. Então, nessa cena aí, inicial, né, do filme, ele começa bem assim, com o juiz Rosteg e o seu conselheiro Salazar. Eles observavam as fogueiras, né, fogueiras humanas, porque nelas estavam sendo queimadas vivas mulheres que eles haviam condenado como bruxas. E eles conversavam. O juiz diz: "O que podemos fazer com tanta determinação? O diabo sela seus lábios com tanta força que poderíamos torturá-las lentamente e, mesmo assim, não revelariam os segredos do Sabá." "E se o Sabá não existir?" diz Salazar. "E se for apenas um sonho? Se for apenas um sonho, como tantas mulheres poderiam ter o mesmo sonho?" Até aquele momento, eles comentam, 77 mulheres haviam naquele país sido executadas, né? E agora eles iriam percorrer os povoados dos pescadores, as aldeias dos pescadores. E na medida em que eles vão caminhando para chegar nessa aldeia, eles observam que não tinham homens por ali, e infelizmente os homens, os marinheiros, estavam todos no mar, era temporada de pesca, né? Então, esse pequeno diálogo que eu reproduzi fielmente aqui, essa pequena conversa, dá para a gente o tom, né, do que iremos encontrar no filme. Mulheres vítimas de tortura, de execuções brutais, essa associação mulher-diabo, e a rituais satânicos, e o temor, eu achei isso bastante interessante, diante da potência de sonhos compartilhados e da determinação das mulheres. Mas também a gente vai se deparar, né, e principalmente a gente vai se deparar com essa determinação, com essa união, né, dessas mulheres em busca da liberdade, pela luta, né, da liberdade. Então, a gente vê, né, no momento em que os pescadores os marinheiros estavam indo para o mar, né, as jovens olhando, elas sobem até esse penhasco aí,
que é um lugar interessante, né, para o filme, aí, para a trama, né? Vem o barco se afastando, esse mar profundo, né, levando os marinheiros, e as gaivotas voavam alto. As gaivotas, elas costumam acompanhar os barcos, os navios pesqueiros, porque elas se alimentam dos restos dos peixes, né, que vão ficando ali. E a gaivota, assim como o voo, são símbolos aí muito importantes, né, que se destacam nessa trama, né? E segundo um mito indígena da Colômbia Britânica, na origem, a gaivota era depositária da luz do dia. E no Levítico, a gaivota está elencada dentre os animais que não podem ser consumidos pelos homens, por ser impuro, porque era uma ave de rapina, necrófaga, né? E eu fiquei pensando, né, metaforicamente, e isso faz sentido aqui para o filme, ela realmente seria proibida, né? Seria algo para ser relegado, para ser deixado de lado, né? Tendo aí, como a gente vai ver, sendo, né, esse símbolo de liberdade. Então, os inquisidores chegam até aquele povoado, eles são recebidos pelo padre da aldeia, Cristóbal, que não entendia, parecia não entender muito o que acontecia, e as mulheres, né, já que os homens não estavam ali, foram obrigadas, em nome da corte, né, da majestade, a receber, então, aí, essa imagem que a gente está vendo, né, do juiz Rosteg, do Salazar, que era o seu conselheiro, e não aparece aí, mas tinha um cirurgião, que a gente já vai compreender, né, na medida que vai assistindo o filme, qual era a função dele, né? E ele comenta, quando está chegando no povoado, que ouve o eco das gaivotas, né? Estaria ele ouvindo o eco daquelas jovens que alguns dias haviam se reunido na clareira do bosque e, deitadas na relva, contavam histórias, falavam sobre seus sonhos e amores, bebiam cidra e vinho, comiam queijo, presunto e cogumelos negros, e ainda por cima haviam cantado e dançado em torno de uma fogueira? Quando eles chegaram no povoado, as jovens estavam tecendo, elas eram tecelãs, e elas conversavam alegremente, até lembrando um pouco daquele dia em que elas estiveram lá no bosque, né? Elas teciam com as mãos, com a imaginação e com as palavras. Elas ousavam se imaginar navegando, indo para a Terra Nova. E a mais falante do grupo, Ana, que a gente vai, né, ouvir muito tempo aí durante o filme, contava para Catalin, essa mais novinha, que não era muito conhecida pelo grupo, do dia em que a sua irmã Maria queria ir para o mar com o pai. E o pai falava para ela, espera um pouco, você ainda é muito nova, né? Com o tempo você vai ver que as asas vão crescer e você vai poder ir, né? Um pai aí que parecia animar, né? Estimular, dar espaço para esse voo, né? De crescimento, de libertação aí da própria filha, né? E a Ana contou para Catalin, que ficava encantada, arregalando os olhos, acho que como a gente vai ficando durante o filme, né? Que certo dia ela levou a Maria até uma árvore no bosque, bem alta, falou para ela subir e fez um feitiço para que ela pudesse voar, né? E Catalin foi ouvindo aquilo um tanto encantada, né? Ao ouvir isso, e a gente vê aí Olaia, né, simulando com as mãos, encenando, ela era muito brincalhona, encenando o voo das gaivotas, né? Eu me lembrei de Fernão Capelo, aquela gaivota do Richard Bach, né, do livro Fernão Capelo Gaivota. E ele falava, o Richard Bach fala, né, que contando a história do Fernão Capelo, que a maior parte das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que os simples voos,
aqueles em que eles iam de uma costa a outra só para pegar comida. Para a maioria das gaivotas, o importante não era voar, mas comer. Mas para aquelas jovens mulheres, elas não eram de se conformar a voo simples. Elas não pareciam seguir, né, desejar seguir a vida da maioria. A semelhança do Fernão Capello, elas tinham desejos e sonhos, se imaginavam voando alto e longe, navegando, conhecendo outras terras. Para elas, o importante não era só comer, mas voar. A imagem da gaivota, então, né, a gente vai vendo como ela vai permeando e acompanhando aí toda a trama. É uma excelente metáfora para a gente pensar, né, na tarefa de todos nós, né, na medida em que nascemos, vamos crescendo e temos essa tarefa, né, de sermos o mais fiel possível a nós mesmos, né, aí com o nosso processo de individuação, e que implica essa ousadia, e que implica esse anseio, esse vislumbrar o mundo, vislumbrar as possibilidades, né? E a gaivota também me remeteu ao voo da imaginação. Nós sabemos como é importante cultivar a imaginação, a criatividade, né? Esses recursos importantes que nos permitem sair da visão unilateral de mundo, né? Que muitas vezes vamos adotando na nossa adaptação, né? E como disse Jung, todo o processo psíquico é um imaginar, né? E o Bachelard vem e ainda diz, né? Quando a imaginação funciona, tudo funciona. Então, a imaginação, essa imagem do voo, esse anseio, né? Por liberdade, são muito importantes e acompanham aí essas jovens, né? Mas elas estavam aí pensando em liberdade, sonhando, e foram surpreendidas por soldados que vieram, disseram seus nomes, né? Elas, assustadas, tentaram fugir, saíram correndo, mas elas foram capturadas. E ouviam o tempo todo, que é algo que também acompanha aí, né, a narrativa. Baixem os olhos, insistiam os soldados. E depois nós vamos compreendendo aí, com o passar do filme, qual é o significado disso, né? Ana Maria, Olaya e Maider chegam aí, né, nesse lugar, né, que era o cativeiro, sentem falta de Catalin, que logo chega, confusa, ela não sabia direito contar, né, ela era mais jovem, não sabia direito contar o que tinha ouvido, elas ficavam perguntando para tentar entender, né, porque ninguém disse a elas por que elas foram presas, o que elas estavam ali fazendo ali, né? Então, elas eram levadas para a sala de interrogatório lá, onde estavam o juiz e o conselheiro, que anotava tudo, desenhava, registrava, e era acompanhado pelo padre da aldeia, que parecia não entender muita coisa, né? Mas o interrogatório ele ia sendo construído de forma a colocar palavras nas bocas das jovens, né? Era muito mais com a intenção de confundi-las, de atrapalhá-las, do que de fazer uma investigação, né? Logo depois chega a Oneca, que havia conseguido fugir, mas ela vai pela janela tentando avisá-las, né? E é ela que conta que a acusação é de que elas eram bruxas. Então, ela é presa também, e aí foi a primeira informação que elas tiveram, né, do porquê estarem ali, né, inclusive com acrescidos da informação de que elas tinham que fugir, porque seriam queimadas vivas. O juiz, então, perguntava ou induzia, né, a essa conversa. Como Ana ouviu de Oneca que a acusação era que elas eram bruxas, né? Ela já chegou dizendo, não sou bruxa. Se não és bruxa, como sabes que eu lhe perguntaria isso? Olha como o juiz vai construindo, né, esse interrogatório. Porque foi o que você perguntou a elas. E o que é uma bruxa? Eu não sei. Se não sabes, como podes afirmar que não és? É um segredo? Uma de suas amigas confessou, quer ler? E aí ele lê, né, o que seria a confissão de uma delas,
né, que falava que a Ana havia enfeitiçado a todas elas, e que elas tinham invocado o Satanás, Beelzebub, enfim. Diante dessa confissão, a Ana riu, né, porque ela sabia que aquilo não tinha acontecido, e o juiz pede para anotar, né, sorriso perverso, posição obscena das pernas, enfim. Eu trouxe aqui com mais detalhes para a gente relembrar aí, né, como era conduzido, qual era esse, né, o que era isso, né, que se chamava ali um interrogatório, né. Depois disso, acho importante aqui trazer, né, resgatar um pouco, até voltar aqui, a história das caças bruxas, né? Porque tudo isso que a gente está vendo aqui, o filme retrata, é muito fiel ao retratar, né? A fundamentação que os inquisidores tiveram lá nos séculos, né? Onde durou a caça às bruxas, que foi embasada no Malleus Maleficarum, que foi escrito por clérigos inquisidores, né? O Sprenger e Kramer, que foi escrito em 1489, e esse texto foi abençoado e protegido por uma bula papal do Papa Inocêncio VII, em 1484. Há uma tradução para o português, que é o Martelo das Feiticeiras, né, com uma apresentação muito interessante da Rosemarie Muraro, que aborda essa passagem da cultura matricêntrica para a patriarcal, e um prefácio maravilhoso do nosso querido Carlos Byton, né, que faz uma leitura do texto à luz da psicologia simbólica, né? Então, o Byton conta, né, vai apresentando o que é o livro, né, ali no prefácio, apontando, né, como este livro está relacionado a essa passagem, né, uma das mais terríveis, segundo ele, do cristianismo, que se apoia nessa mensagem, uma distorção da mensagem de amor que Cristo trouxe, né? E o livro está dividido em 3 partes. A primeira enaltece o demônio e seus poderes, e o associa às bruxarias, à bruxa, né? E a segunda parte ensina como reconhecer e neutralizar a bruxaria nas vivências do cotidiano, e aí se uma cabra não dava leite, se tinha um aborto espontâneo, coisas do cotidiano eram atribuídas aí à bruxaria, né? E a terceira parte, e é essa que mais aparece aqui na trama, né, orientava como se devia fazer o julgamento e a execução das bruxas, que o filme é muito fiel ao que é proposto, né, aqui no Malleus, né? Inclusive, Kramer, né, que foi um dos autores aí, afirmou que as mulheres têm uma tendência natural a se tornarem bruxas, e elas teriam feito um pacto com o diabo, seriam suas servas e realizariam o ritual satânico, o sabá. Bom, só para a gente ir compreendendo aí, né, como é que era esse processo, o juiz diz então para Ana, vamos começar de novo. Ainda continua aqui. Você não contou a verdade. Eu deduzi pelo que você não contou. Agora me conte detalhadamente como é o ritual, o sabá. E a Ana falava, mas eu não sei o que é o sabá. Claro que sabes, acabaste de confessar que vocês invocam, né? Cante a invocação. E aí Ana, né, cantou a música que elas costumavam cantar, uma canção antiga, porque tinha que se dar uma resposta, enfim, né, para aquele inquisidor, né? E o trechinho da música, né, um trechinho diz, ouça o canto das gaivotas, não queremos outro ardor que não seja dos seus lábios, da terra nova para este porto, dos bosques para os penhascos. E a Ana ainda diz, é uma antiga canção, né? Se a gente for pensar, naquela época em que essas mulheres ficavam sozinhas por um bom tempo, né? Longe dos homens, dos seus amores, dos pais, dos filhos, né? Enquanto eles estavam pescando, talvez as canções fossem a possibilidade de elas
né, se juntarem, de elas suportarem aquele tempo, né, de saudade, enfim, né, e transmitidas oralmente, já que essa era a possibilidade aí, né, naquele tempo, né. Então, cantar, me parece, era uma forma de resistência para aquelas mulheres, que ficavam muito mais vulneráveis naquele período em que os homens, os marinheiros, estavam no mar, né. Eu me lembrei aqui, nessa parte do filme, né, das arpileiras, aquelas mulheres chilenas que também foram silenciadas durante a ditadura do Pinochet, e que, ao verem seus maridos e filhos desaparecerem, encontraram no bordado coletivo a única possibilidade de transmitir mensagens de resistência e indignação. Quem não conhece, vale muito a pena procurar as imagens, os bordados, né? Arpileiras da Resistência. É bem fácil encontrar no Google. Então, essas canções, né, para mim, tinham esse sentido também, né, de resistir, de resistência. Bom, os inquisidores estavam lá jantando, e eles contaram que estavam percorrendo os povoados há 4 meses, que estavam cansados, porque era uma corrupção moral muito grande, e eles estavam ali, enfim, para combater essa seita satânica e a realização da missa negra, né? E eles comentavam que havia muitos vícios, os pecados da carne, e que os castigos eram bons para controlá-los, especialmente naquele lugar. Então, era isso que embasava, né, o julgamento e a execução dessas pessoas. Os hereges, nós estamos aqui falando sobre os hereges, né, e as bruxas entravam, era uma classe, né, aí, uma categoria, vamos dizer, desse grupo, né? E isso para a gente compreender, né, como ele citou aqui a missa negra, né, lá o Maleus explica bem isso, né, seria um ritual para cultuar o diabo, durante o qual ele aparece e chama as pessoas com o olhar. Essa ideia do olhar que chama, né, baixa os olhos, não olha, essa força, né, de ser capturado pelo olhar do outro, é bastante interessante também aqui, né, é um símbolo aí importante, marcante no filme, né? E o diabo incutia nas pessoas, ao mesmo tempo, terror e um frêmito de prazer, né? E nessa missa negra, ou nesse ritual, que era o sabá ali, né? Todos faziam um círculo e dançavam no sentido anti-horário. A gente vê aqui a ideia do anti-horário, do canhoto, né? Da esquerda, como essa coisa que está bem na nossa cultura, né, de ser o do mal, né, no sentido diabólico aí, né? E nessa missa negra, então, seria para exaltar e para cultuar o diabo, né? E a bruxa mais bela ficaria nua e seria consagrada a hóstia que foi roubada, né, da consagração, a hóstia negra, né? E nesse jantar aí, o Rosteg, ele contou que em Estrasburgo, em 1518, havia uma mulher, a Frau Troféa, era uma época de muita fome, né? E ela havia matado o seu filho, afogando no rio, para evitar que ele morresse à míngua, né? E dali ela começou a cantar, e as pessoas foram chegando, cantando e dançando ao redor dela, e eu sei que eles ficaram, né, segundo ele contou, enfeitiçados. Então, ele estava contando de uma feiticeira, né, que era a Frau Troféa, né? 359 pessoas morreram porque elas foram enfeitiçadas e não paravam de dançar, né? E aí ele completa, que eu achei isso muito interessante: não há nada mais perigoso do que uma mulher dançando, mas as danças mais macabras e obscenas são aquelas que acontecem nos bosques, porque são secretas, e só Lúcifer e seus servos as conhecem, porque só eles celebram o sabá,
Se não detivermos logo essas bruxas, elas irão reverter a ordem do universo. E nesse momento ele derruba a taça de vinho, que é uma imagem muito interessante aí, porque me remeteu rapidamente ao sangue derramado, né? Ou esse desejo de derramar o sangue dessas bruxas, né? E também ao sangue da menstruação. Imagine um ser que sangra, mas não está ferido. Imagine um ser que sangra, mas não morre. Será uma criatura mágica, mítica ou apenas uma mulher? Ou ambas as coisas? Será que tal criatura pode ser meramente uma mulher? Aqui há um certo mistério e respeito, do qual os homens nada sabem, e as mulheres devem saber alguma coisa. Essas são palavras de Bárbara Kultuf, que escreve bastante, né, especialmente sobre Lilith, a primeira mulher de Adão, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas ela também foi vista como uma feiticeira e uma bruxa, né? Então, por essa monstruosa perversão de ideias, a Idade Média considerava a natureza, a matéria e a carne, na sua representante amaldiçoada desde Eva, a mulher como impuras. Então, a própria mulher passou a se considerar imunda, escondendo o seu sangue menstrual, a gravidez e o parto, né? Com o tempo, ela foi se afastando nesses períodos. Bom, lá no cativeiro, eu achei essa imagem muito interessante, que, aliás, eu queria contar para vocês que eu abri o filme na Netflix, no computador, e fui fotografando com o celular, porque não é possível dar print. Então, por isso elas estão aí com essa baixa qualidade. Mas me parece muito um ninho, né? Com essas palhas, e elas estavam lá desoladas, sem saber, né? Como se sair, né? Como sair disso. E a Olaia, se eu não me engano, essa é a Olaia, começou a imitar o soldado com aquele bigodão e dizendo, baixa os olhos, né? E aí ela começa a brincar, a pular de um lado para o outro, e por fim todas elas começam a rir e brincar, né? Então, a presença aí do puer, né? Traz essa leveza para esse momento tão tenso, né? Ativando a espontaneidade, a criatividade, o lúdico, a imaginação, e se quando a imaginação funciona, tudo funciona, nós vamos ver que elas vão aí encontrando, né, possibilidades, aí, recursos, né, para poder criar, né, e tentar lidar com toda essa situação, né? A Olaia lembrou, inclusive, que na lua cheia, que chegaria dali a 6, 7 dias, os marinheiros voltariam, e que eles, né, eles poderiam defendê-las, né? E quando ela fala isso, ela também se lembra de como aqueles homens, né, os inquisidores e os soldados, olhavam para elas de uma maneira, com um olhar de desejo, né, naturalmente ali excitados, especialmente sobre Ana, né? Então, esse era um trunfo que elas tinham, né, e que vai sendo usado aí, né, saber que elas capturaram, né, aqueles homens. E não era à toa, então, que eles tinham medo de serem enfeitiçados, né, talvez como Frau Troféia, né, e ficarem, assim, à mercê daquelas mulheres. É bastante interessante essa questão do olhar, que está aparecendo aí também, né, desde o começo do filme, essa conexão visual aí, né, porque os olhos prendem a nossa atenção. Quando a gente é capturado pelo olhar do outro, a gente perde um pouco essa referência, né, do entorno, né, e fica ali mais vulnerável, né? Tem até o mito da Medusa, acho que a Sueli depois vai fazer uma amplificação aí para nós, né? Olhar nos olhos dela era muito perigoso, você ficava petrificado, né? E a proibição de olhar nos olhos aparece também, talvez alguns de vocês já tenham assistido, se não assistiram, vale a pena, ou leiam um livro, né? No romance distópico Conto da Aia, né? Que tem uma série na Netflix, e lá
As mulheres foram divididas em categorias, cada uma com uma função muito específica de servir a igreja e o Estado, e as aias eram aquelas que eram férteis, porque as outras mulheres eram estéreis, e elas eram estupradas pelos comandantes, que eram aqueles homens que eram os proprietários delas, e elas usavam chapéus vermelhos, vestidos vermelhos e um chapéu branco com abas longas, porque elas não podiam olhar para o lado, né? O que eu trouxe aqui é essa ideia do olhar, da proibição do olhar, né? E elas eram vigiadas também por guardas ali, né, que se chamavam olhos, né? Então, voltando ao filme, o que os inquisidores queriam era só confirmar o que eles já sabiam, que elas eram culpadas, e descobrir ou queriam uma confissão de como era realizado o tal sabá, né? E eles sabiam que elas eram culpadas a partir do que diz no Malleus Maleficarum, que é o seguinte: Deus não permite que os inocentes, sob proteção dos anjos, sejam acusados nem de crimes menores, quanto mais de bruxaria. Então, quando havia uma acusação, ela era sempre verdadeira, né? Mas o que era o sabá? O sabá, então, seria essa reunião para realizar a missa negra, onde o diabo vinha e culminava no final com a mulher, a bruxa, né, tendo uma relação sexual com esse demônio, né? E a ideia de um sabá demoníaco com a mulher no foco foi, ao mesmo tempo, causa e consequência do sentimento de medo e de ódio contra as mulheres, que ousassem ter ideias próprias e sonhar em ser livres. E eu me deparei com esse trechinho aqui de um poema da Clarice Lispector, que está no livro Um Sopro de Vida, que diz o seguinte: ela é tão livre que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É, até mesmo ingênua. Então, por que a prisão? Porque a liberdade ofende. A gente está neste campo, né? Então, de volta ao estábulo, né? Elas decidiram continuar lutando pela vida e planejam, então, como ganhar tempo para esperar a chegada da lua cheia e os marinheiros para, no anseio aí de que eles chegassem a tempo de salvá-las, né? É muito interessante aí, já que a gente está falando de ninho, gaivota, voo, né? Quando Ana faz um ninho e entra com a Catalin, porque Catalin falou: nossa, mas o que é que eu vou contar para eles? Né? Eu não sei nada. E aí a Ana fala: conta sobre a Maria, né? Sobre como ela voou, como ela subiu numa árvore alta e voou, né? E a Ana aí foi eleita, né? A Maria lembrou bem disso, que quem tinha essa capacidade de falar horas e horas e horas, né? Era a Ana, né? Então, a gente vê que ela é a que vai contar histórias, né? A maneira de Sherazade, a princesa que distraiu seu esposo, né? Aquele rei que matava as mulheres logo depois da primeira noite de casados. Sherazade contou histórias durante 1001 noites, não é? Então, aquelas jovens, elas precisavam também aí contar histórias, né? Só que a história que elas tinham que contar era aquela que os inquisidores queriam ouvir, que era como é que se realiza o sabá. E elas não conheciam o sabá, né? Mas elas estavam ali, então, planejando, tentando lembrar de tudo aquilo que elas tinham ouvido e deduzido, né? Já que este era a possibilidade para poder conseguir contar essas histórias, né? Eu achei muito interessante, então, como eu mostrei lá atrás já, né, naquela imagem, o cativeiro cheio de palhas, né? Parecia mesmo uma espécie de ninho. O ninho das jovens gaivotas preparando-se para alçar voo, né? Essa gaivota que remete ao voo alto, pairando por cima da situação, né? Que era o caso delas, para poder vislumbrar aí possibilidades, né? E as gaivotas, elas têm uma coisa muito interessante, que elas voam em bando, né? No formato de V, né? E isso vai permitindo diminuir a resistência do vento, né, para o bando todo. E essa imagem
né, das gaivotas, do bando, e esse sentimento, né, que observar essas jovens, esse movimento que elas fazem unidas, me remeteu à ideia de sororidade, né, que é aquela relação de união, afeto e amizade entre as mulheres, que compartilham mesmos ideais e propósitos, né, caracterizada pelo apoio mútuo, por essa relação de irmandade, fraternidade, e certamente isso foi um ingrediente importante aí, né, para um voo mais seguro. A Olaia foi a primeira a ir, porque então o plano era que elas iriam, né, cada uma quando fosse chamada, iria tentar ficar falando e contando histórias para poder dizer o que era o Sabá, né, que era o que eles queriam saber, mas ela volta muito ferida, muito machucada, porque agora não era mais só uma conversa, né? Eles passaram a investigar no corpo delas, a ideia era essa, né? Tudo orientado pela terceira parte do Maleus Maleficarum, né? Como é que se investigava, que se encontrava essas marcas que o diabo deixava no corpo da mulher, porque eles tinham que ter provas, né? Para fazer, para enunciar a sentença, né? Então, o que o Maleus orientava era que o corpo da mulher acusada fosse vasculhado em busca das marcas que o diabo escondia no seu corpo, preferencialmente nos genitais, embaixo dos pelos, no ânus, nas costas, nas nádegas e nas axilas. De acordo com Cicutério, os inquisidores sentiam prazer ao tentar expulsar de si os desejos, planejando e executando os atos de tortura e as execuções. As bruxas ofereciam, então, aos cristãos, principalmente celibatários e padres da época, uma certa satisfação substituta, sádica e compensatória para os desejos sexuais que lhe eram proibidos. Bom, Ana foi levada também. Vejam aí que eles estavam pesquisando, então, né, no corpo dela. O cirurgião, esse é o papel dele, ele ficava, então, perfurando o corpo, por quê? No lugar onde a mulher não sentisse dor, era ali que o diabo tinha deixado a sua marca, porque ficava anestesiado. E pela primeira vez, porque me chocou muito o quanto o padre da aldeia não protegia, né, o seu rebanho, ele falou no dialeto para Ana, ele contou para ela que o lugar da marca, né, onde o diabo deixava a marca, ficava anestesiado. E foi então que ela apontou um lugar, vejam aí que ele é perfurado, né? E ela fez de tudo para não mostrar que sentia dor, e neste momento ela canta. E quando ela começa a cantar, as amigas, né, que estavam lá no ninho, né, as irmãs gaivotas começam a cantar também, junto com ela. Ouço o eco das gaivotas quando partem para a terra nova. Há grande perigo no mar. Assim como a árvore com raízes no solo e os galhos no mar, este é o meu espírito. Se você me deixar aqui, no poço profundo de minha alma, você navega. Meu amor, me visite todas as noites e eu abrirei a porta para você. Da terra nova até perto, até o porto, do bosque aos penhascos, nós não queremos outro ardor que não seja o fogo dos seus lábios. Eu fui até o Spotify para ver a trilha sonora do filme e é maravilhosa. Então, vão lá para aproveitar também, né? Então, quando essas jovens cantam juntas, né? De novo a gente vê a força dessa união, né? Ou a sororidade, né? Essa comunhão pelo mesmo ideal aí de liberdade. Aqui, quando Ana voltou da sala de interrogação, ela foi obrigada a pronunciar, então, que renunciava ao diabo, né, que era o amo dela, e ela conta, então, aí ela começa, né, como Sherazade, a contar histórias. Foi muito interessante, porque, para contar as histórias, ela se lembrou daquele dia em que elas foram juntas para o bosque, todos os preparativos, né? Como é que elas foram se encontrando, o que elas levaram, aquela conversa, né? Deitar na relva, comer,
beber a cidra, enfim. E aí ela foi criando o que seria o sabá, né? Ela se lembrava desse jeito e ela ia falando, né? Na língua do ritual satânico, né? Então, ela coloria as lembranças com o tom que os inquisidores almejavam, como se fosse a realização do sabá. Era como se ela tivesse lançado um feitiço sobre eles, os inquisidores, que acompanhavam e registravam tudo. Tem um microfone, acho que é aberto, Felipe. Quantia que eles comem. Felipe? Bom, acho que foi fechado. Então, isso me fez lembrar, a Martha Hobbes, no livro Mulheres, Mitos e Deusas, fala sobre a Sherazade o seguinte: ela sentia a beleza das palavras e conhecia os segredos do ritmo, da entonação, da pausa, recontava histórias, deixando-as inconclusas para manter o rei Sharir curioso. A semelhança, né? A moda Sherazade era isso que a Ana fazia. E a gente vai vendo no filme, né? Como ele tem um ritmo, como ele tem esse movimento, né? Ritmado, cíclico, que nos captura, não é? E ao se lembrar, então, do banho que ela recebeu da avó naquele dia em que elas foram para o bosque, aqui é o dia do banho, né? Ela conta, né, que uma velha surgiu do fogo e que passou um unguento nela. Essa história do unguento está lá no Maleus, porque ele fala que a bruxa se preparava, né, com essas pomadas pelo corpo todo para um ritual. E aí o juiz pede que Ana cante, né, a invocação, né? E o que ela faz é ficar repetindo essa frase: não queremos outro ardor que não seja o fogo dos seus lábios. E ela vai repetindo, numa escala cromática, né? Porque quem se dá conta disso é o conselheiro, porque ele registrava tudo, escrevendo, desenhando e também registrando numa pauta musical ali, né? Essa invocação, né? E aí ele se dá conta que aquilo duraria para sempre, porque ela só vai mudando a tonalidade aí, né? Na escala, que era justamente o que ela queria ganhar tempo, né? E aí, neste momento, então, o juiz, por vários momentos, quem o tira desta condição de enfeitiçamento, né? Em que ele se encontrava, totalmente capturado, seduzido por Ana, foi o Salazar, né, o conselheiro. Então ele veio e falou: isso vai durar para sempre, né? E aí o juiz parece que volta ali para a realidade e pede a Ana que descreva Lúcifer, né? E quando ela vai descrever Lúcifer, ela diz que ele tinha barba, olhos claros, que era exatamente a aparência do juiz, né? Então ela também usou essa estratégia, né, de seduzi-lo, né, de capturá-lo ali, né? Ela diz, inclusive, que ele tem uma cauda. Ele perguntou se ela tinha cauda, se Lúcifer tinha cauda, e ela disse que sim, que tinha na frente do corpo uma cauda grande, verde, espinhosa, que dava prazer pela frente e por trás, né? É a estratégia que ela vai usando. E, de acordo com Maleus, o diabo tem uma aparência de besta, um bode com pés bifurcados, tronco humano, braços peludos e um falo enorme, que chama atenção não só pelo tamanho, como pelo aspecto, cheio de espinhos e coberto de escamas. E no Maleu eles citam, inclusive, o deus Pan, né? Faz uma referência a Pan. Bom, então começam os preparativos aí agora, porque eles concordaram, né, o juiz e o Salazar, de que seria melhor ainda não só ficar com o relato, mas presenciar o sabá, né? Então eles começam a preparar a Ana para o sabá, e aí ela vai ser banhada, então, por aquela velha, né? Que inclusive tem esse chapéu aí na forma de um pênis, né? Ela até faz referência a isso, porque durante o banho ela conversa com a Ana no dialeto local, né? E vejam que o banho está sendo observado pelo Salazar, que desenha, né? E pelo juiz, que não tira os olhos de Ana, né? E a velha diz, em dialeto local,
né? Que também a mim parece aí uma forma de resistência, assim como as canções, né? E também de preservar, né? Aí a tradição. Ela diz para Ana que já havia sido jovem, que já havia sido insolente e selvagem como ela, embora tenha pago caro por isso, e por isso ela teve que começar a usar aquele chapéu, né? E ela diz, os homens têm medo de mulheres destemidas. Então, ali a gente vê que Ana foi ungida, muito menos com a pomada, né, que se passava sobre o corpo dela, mas muito mais com essas palavras, né, de uma velha sábia ali, né? E enquanto isso o Rosteg estava conversando com o juiz, com o conselheiro, né? Ele tem um momento em que ele chega muito perto de Ana, não tira os olhos do corpo dela, e ele diz depois para o Salazar, de fato, esse ritual de iniciação mostra perfeitamente a principal arma do Lúcifer. O Salazar diz a mentira, porque ele estava o tempo todo desconfiando que aquilo não era bem daquele jeito. Ele parecia duvidar daquilo, né? E aí o Rosteg diz, não, a beleza. Se o diabo quisesse semear vícios em você, como faria? Aí ele aponta para a velha, dizendo, não é com ela, não seria com ela, né? E aponta para Ana. Lúcifer não escolhe suas servas ao acaso. Ele sabe muito bem que só mulheres jovens, encantadoras e delicadas podem nos enfeitiçar até nos tornarmos animais vorazes e cães dedicados ao prazer. Era isso que eles temiam, né? Por isso eles condenavam ali a beleza, né? E aí, quando se fala na beleza, não dá para não irmos até o Hillman, né? Que no seu livro Pensamento do Coração e a Alma do Mundo, ou no Cidade e Alma, vai trazer, né? Fazer essa associação que a gente sabe, né? Da beleza com a estesis, né? E o Hillman diz que a beleza, ela se refere à claridade, ao brilho das coisas. A beleza é a própria sensibilidade que nos tira da anestesia, né? Esse termo grego, aestesis, né, que está associado à beleza, é essa ideia de uma estesia, né? Que significa aí, como o Hillman coloca, aspirar, inspirar, trazer as coisas do mundo, né, para dentro, né? Transformar os eventos em experiências, né? E eu ouvi no sábado o Vitor Palomo, no Colóquio Internacional Jung e a Obra do Feminino, dizer o seguinte, eu não pude deixar de trazer, a beleza é prerrogativa da liberdade, correspondência secreta de todas as coisas reveladas pelo princípio feminino, a essência da poiesis. Nossa, que assustador que é estar diante da beleza, não é? Diante de tudo isso. Bom, o juiz queria ver o ritual, mas o Salazar vem e diz, olha, elas estão querendo ganhar tempo. Melhor a gente já anunciar essa execução, e assim é feito. Elas lá da cela delas, né, do ninho delas, agora muito mais parecido com a cela, com essas grades, né, desoladas, ouvem então que estavam anunciando a execução, né? E o crime delas, né, era ser, então, bruxas, né? Bruxas arrependidas, que, embora tenham confessado, foram condenadas, né? E aí elas já estavam, então, perdendo a esperança, quando a Catalin contou que Lúcifer havia visitado Ana durante a noite, porque o juiz foi até ela durante a noite. E a Catalin viu e gritou, Lúcifer, Lúcifer, e aí ele saiu correndo. Então, neste momento, Ana se dá conta, né, de que o juiz realmente estava capturado e de que ele ia querer vê-la dançar, né? Essa era a ideia. Então, elas teriam como ganhar tempo, né? E ali sentadas, então, no cativeiro ninho, elas invocam Lúcifer. Elas precisam do anjo mau, do portador da luz, para estarem inteiras e lutarem pela própria vida, né? Eu achei muito interessante, até coloquei aí, né, como essa face angelical da Catalin, né, que inclusive foi bem interessante a escolha dessa atriz, se transforma, né, ao ser aí, ao invocar Lúcifer, que é o que elas estavam fazendo. E a gente não pode deixar de se lembrar o quanto Jung, né,
durante toda a vida dele e na obra dele, traz essa questão do mal, né? Do bem e do mal. Ele lida com essa cisão entre o bem e o mal, entre o feminino e o masculino, né? E na sua experiência de confronto com o inconsciente, né? Que ele relata, felizmente a gente tem acesso agora nos livros negros e no livro vermelho, né? Lá no livro vermelho, quando ele vai ao inferno, né? Com a imaginação ativa, ele vai ao inferno, né? E ali ele encontra o mal. E ele vai contar essa experiência, né? Que, como ele diz o tempo todo, a religião institucionalizada privou, né? Cindiu, Deus é o bom e o mal está lá todo no diabo. Bom, mas não houve tempo, né? Porque eles perceberam que elas estavam tentando ganhar tempo, elas são encapuzadas e são acorrentadas, né? Mais ainda coladas juntas, né? Agora na literalidade, né? E aí continuam com os olhos, né? Tapados, o capuz era para isso, né? E acorrentadas umas às outras. Aquelas mulheres estavam unidas em um propósito de resistência e determinação, que o juiz destacou lá na primeira cena do filme, né? As jovens chegam lá na clareira, estava tudo preparado para a realização do sabá, a comida, os animais, como a Ana tinha falado, a fogueira, e elas acorrentadas entram como se fosse o ritual mesmo, né? Elas começam a comer, devorando os alimentos, e elas começam a cantar e a dançar, né? Elas que haviam tão brutalmente sido silenciadas encontram um canal de expressão via corpo para tudo o que haviam vivido naqueles dias de tortura. Elas se comunicavam ali com os olhos, com os gemidos, com os grunhidos, com seus corpos inteiros, com seu canto, com a sua dança. É isso que a gente vê aqui. E o juiz que não tirava os olhos dela, né, num certo momento, ela o convida, né, e ele entra totalmente nessa dança, né, é o diabo que chega, né, enfim, Lúcifer que chega, e ela parte a hóstia negra, come um pedaço e dá o outro pedaço a ele, e ele come também, e aí ele se volta para o Salazar e diz, e o que você me diz agora? Se o sabá é apenas um sonho, então todos temos o mesmo sonho? E aí, neste momento, eu me lembrei de uma série também da Netflix, Sandman, que é o Morpheus, que é o deus dos sonhos, é o senhor dos sonhos, né? E há um certo momento em que o Morpheus aparece como um gato, né? E ele vai conversar com a gatinha Calíope, e ele diz o seguinte, não vou dar detalhes, porque o nosso tempo já está estourando aqui, que sonhar junto é perigoso, pois isso tem o poder de mudar a natureza. E aquelas mulheres estavam sonhando juntas, né? Nesse grande sonho coletivo aí, né? Que inclusive os soldados, os inquisidores e as outras mulheres da aldeia, né? Estavam compartilhando. Era noite de lua cheia, as mulheres gaivotas tinham uma forma própria de se comunicar umas com as outras. Seu canto ecoava, havia forte comunicação com o olhar. Diante do mar e da lua cheia, sob o olhar de todos, ainda enfeitiçados, as bruxas decidem alçar voo. A velha e as duas jovens, isso foi muito interessante, porque a velha tira o chapéu, né? Esse chapéu pênis que ela usou lá atrás, quando ela foi silenciada, né? Passou a usar, e elas vão acompanhando com os olhares, né? Essa decisão, essa comunicação, né? Das 6 mulheres jovens, bruxas, gaivotas, e de repente elas desaparecem, né? E o juiz diz, elas voam, porque uma das coisas que se afirmavam sobre as bruxas é que elas voavam,
Elas chegavam voando de diferentes partes do mundo para o ritual, para o sabá, né? Não é à toa que a gente vê imagens aí da bruxa na vassoura voando, né? Assim como o Pégaso, o grande cavalo alado que saiu de dentro do corpo da Medusa, do corpo sem cabeça da Medusa, as jovens saíram da prisão e voaram. Asas, existem asas em Pégaso. Ele é asas com um corpo de cavalo. Dentro da imóvel petrificação da Medusa, movendo-se em suas profundezas, encontramos o poder do ar, um magnífico cavalo que nos carrega com a velocidade do pensamento. Aqui estão mente e imaginação. Assim, no interior das profundezas da natureza, em sua matéria, encontramos um corpo de ar. Dentro da estase, encontramos movimento. Naquela terrível imagem de parada, há um bater de asas, um poder animal do ar insubstancial. Eu trouxe essa citação inteira da Patricia Berry, que está no livro O Corpo Sutil de Eco, no capítulo Parada, um modo de animação. Que como essa parada, como essa prisão, né, que não foi nada parada, nós vimos todo o movimento, a intensidade, ela trouxe essa animação, né? Ela trouxe essa possibilidade de esse movimento todo que a gente observou aí, né? Então, aqui, né, são telas aí da mulher que voa, né? A bruxa, né? Mostrando do Alberto Joseph, e a gente não pode esquecer, né? Então aí, né? Não deixar de reforçar como foram as mulheres que receberam as maiores projeções, aí no tempo da caça às bruxas, e há essa estimativa de que 9 milhões de mulheres foram queimadas vivas. As últimas foram mortas em 1836 na Alemanha, e em 1850 na França, e em 1877 na América do Norte. Aqui eu trouxe um recorte desse jornal aí de 1904, rapidinho eu vou ler aqui para a gente encerrar, né, que fala que para a mulher ter merecimento real, ela precisa aprender a cozer, cozinhar, ser amável, obediente, ter livros úteis, levantar cedo, fugir da ociosidade, guardar um segredo, evitar bisbilhotices e assim por diante. Não ser demasiado ciumenta, ser a poesia e a flor do lar, ter uma grande bondade no coração. Isso é de 1904. No sábado, eu estive no MASP, numa exposição maravilhosa que está tendo lá, e não pude deixar de fotografar isso aí, porque isso aí é de 2017. As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo. Em São Paulo, apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. E tinha isso lá também, as vantagens de ser uma mulher, uma artista mulher. Trabalhar sem pressão do sucesso, não ter que participar de exposição com homens, poder escapar do mundo da arte em seus quatro trabalhos como freelancer, saber que sua carreira pode decolar quando você tiver 80 anos, estar segura de que, independentemente do tipo de arte que você faz, será rotulada de feminina. Não ficar presa à segurança de um cargo de professor, ver as suas ideias tomarem vida no trabalho dos outros, ter a oportunidade de escolher carreira ou maternidade. Enfim, ver sua foto em revistas de arte usando uma roupa de gorila. É isso que eu queria trazer para vocês. Aqui eu tenho as referências. Se quiserem, depois eu passo. Muito obrigada. Muito bom. Sua leitura, assim, foi fantástica. Fantástica, né? Incrível, Deni, que maravilha, não é? E aí, que bom que gostaria de ouvir um gostaram. pouquinho aí É isso aí. dos nossos colegas que podem completar também para nós debatermos um pouquinho, né, sobre... Aí vocês podem levantar a chat, mãozinha, levantar a mão para falar ou colocar no chat. Tem aqui um comentário de Binô, né? Isso eu reparei também, que Lúcifer
é descrito exatamente como inquisidor-juiz. Por um olhar decolonial, é uma disputa entre o que é cultura local, língua, valores e práticas sociais da aldeia, e o que é universal, cristão, colonizador e absolutismo da união rei-igreja. Acho que é uma leitura bem interessante, né? Traz. Vai Viviane? vendo, né, esses opostos aí também nisso, né? O que é universal, o que é individual, né? O dialeto, inclusive, e eles não podiam, elas tinham que se comunicar em castelhano, né? E essa colonização aí, esse aprisionamento, né? O tempo todo nesses padrões, né? Exatamente. A Viviane levantou a mão. Deixa eu só falar uma coisinha antes da Viviane falar. Isso que esse rapaz colocou, do colonizador e do colonizado, da cultura local e da cultura que chega dominando, né? Eu estou lendo o livro do... Ai, meu Deus do céu. Terra... Não está aqui o livro, mas é do Miyakoto. E uma das coisas que ele traz é justamente isso, que lá, né, em Moçambique, na verdade, o português, que é a língua do colonizador, entrou fazendo com que os dialetos locais ficassem menor. E embora eles até vieram muito olhando o Brasil para poder usar o português como uma forma de união da fala daquele povo, como é difícil para eles usar a língua do colonizador para uni-los, né? Porque lá são vários dialetos diferentes e é muito, muito forte, né? Essa história. E a gente deve lembrar aqui, né, dos nossos indígenas, né? No Moitará, sim, o Verapoti esteve presente, é Tupi-Guarani, se eu não me engano, e ele estava dizendo como eles têm, né, que se colocar como homem branco e vir até nós, né, neste movimento, se quiser fazer essa comunicação, até para se defenderem, né? Porque se eles não fizerem isso, eles acabam ficando, se eles não compreenderem um pouco da nossa cultura, eles acabam ficando mais vulneráveis ainda, né? É verdade. Viviane? Viviane. Olá, boa noite a todas. Eu achei super síncrono, eu vi que esse filme é um filme que está recente na Netflix, né? E achei super síncrono com um debate que estava acontecendo com um grupo de amigas também, psicólogas. Nós havíamos saído há 2 semanas atrás e esse tema estava permeando, a gente fez um recorte, até quando eu vi o filme, né, e vi desse debate, eu mandei para elas assistir o filme, mandei para elas, falei, gente, assiste, porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Trazendo para os dias atuais, né, o quanto isso ainda ecoa porque a gente vive agora, né, porque as mulheres eram silenciadas há muito tempo, mas essas formas de silenciamento, elas ainda acontecem nos dias de hoje, né? Então, pegando um recorte do filme, né? Os homens iam para o mar, e muito provavelmente esses homens, né? Estou até assistindo uma outra série que mostra muito isso, né? Os homens no mar e tal, viviam regados a rum, a bebidas, então eles tinham um momento deles ali de alguma forma de festejo, e a essas mulheres que ficavam em terra, tinha esse movimento de ser negado esse prazer, né, de mulheres com mulheres, porque elas não estavam fazendo nada demais, elas estavam ali, entre elas, vivendo um movimento de prazer também, né, assim como os homens tinham entre eles. E aí a gente estava num grupo de mulheres com mulheres numa sexta-feira, num restaurante, jantando e se divertindo, e aí a gente começou a ter olhares de pessoas, né, mulheres todas casadas que somos, né, com filhos, os filhos com maridos em casa, algumas com os maridos incomodados, né, de nós estarmos lá e de estar sofrendo algum tipo de pressão, e a gente assim, meu Deus, né,
mas todos os maridos conhecem todas as esposas, por que desse incômodo, né? E a gente tentando entender daquele movimento e tal, e depois até quando eu assisti com o meu marido o filme, né, e a gente conversando sobre isso, e ficamos pensando, refletindo sobre aquele movimento, e ele falou assim, nossa, realmente, é uma coisa muito estranha e tal, mas é uma coisa que ecoa e que vem, né, e vem enraizado dentro dessa, não sei se posso dizer, epigenética, e chega até agora, né, porque mulheres sozinhas não podem festejar, mulheres sozinhas no restaurante numa sexta-feira à noite são vistas, sei lá, né, de uma forma estranha, tem olhar, tem inquisitores ali olhando para elas, né? Não acontece de serem colocadas na fogueira, mas de algum modo ainda são julgadas, questionadas, né? São mal vistas, né? E maridos vão questionar, mas os homens, né? Até uma delas tinha acontecido isso, que o marido, quando viaja a trabalho, sai com os amigos do trabalho e vai para o bar à noite, né? Tudo bem, mas ela não poderia estar ali conosco. Então, assim, de que forma, né, a gente vai conseguir quebrar esse ciclo que vem nesse movimento, né? Não sei aí, Denise, você com essas reflexões todas que você trouxe, com esses seus estudos todos, o que você pode trazer para a gente? Primeiro, resgatar a Clarice Lispector, né? Só a primeira e a última frase aqui do poema dela, ela é tão livre que um dia será presa, porque a liberdade ofende, né? Acho que se a gente for pensar, só por ser livre, como você estava relatando, né? Vocês ali conversando entre amigos, só isso ofende, né? Agora, é uma questão aí que deve ser vista de diferentes perspectivas, né? Daria para falar bastante aqui, inclusive no Maleus, que tem a apresentação da Rose Muralo, e ela faz ela vai trazendo um percurso histórico, né, dessa construção aí da inferioridade da mulher, da misoginia, é bastante interessante, né? Tem também as perspectivas aí da própria ciência, né, que vem lá, o Hillman, no Mito da Análise, também traz, né, essa construção, e ele começa assim, né? Primeiro Adão, depois Eva. Então já está lá, né, no mito cristão, essa ideia de que Eva foi tirada da costela do Adão, né? Ela já era inferior. Né? E se a gente for na mitologia, né, a Rose vai fazendo também esse percurso aí, né, desde os mitos de criação em que a mulher era a deusa, né, Géia, que gerava os seus filhos, e depois como isso veio, né, com o patriarcado aí se estabelecendo, né, mas trazendo então essa é a construção histórica de tudo isso, e como é antigo, profundo, está na estrutura da nossa psique, é algo bastante difícil de ser cuidado, né? E se a gente olha hoje, né, especialmente no nosso país, e a gente viu isso aí, estamos vivendo isso, né, o quanto mulheres, né, se colocam nessa condição de não de ficar atrás do homem, né, de acompanhar os seus maridos, né, fazendo uma escolha. E essas mulheres criam, educam as crianças. Então, isso vai passando, né? Acho que é também cultural, é social, então tem todo o embasamento aí, então é bastante difícil, né, Viviane? Mas eu penso que o que a gente pode e deve fazer é isso que a gente está fazendo aqui, que você com as suas amigas fizeram, né? Rodas de conversa, falarmos sobre isso, falarmos entre mulheres, né? E eu fico feliz porque temos homens aqui também, né, que se interessam e que falam e que refletem sobre isso, né? E qual é o papel da mulher, né? Onde é que ela se coloca, inclusive na política, né? Porque é um espaço que não é usado,
né, a porcentagem o espaço que tem para que as mulheres ocupem cargos políticos não é ocupado, né? Então, tem muitas questões aí. Ana Sueli, alguém mais quer falar? Tem a Sim, Divina tem a Divina e tem também algumas coisas no chat, né? escritas aqui no chat, não é? Deixa eu colocar aqui. Alguém falou, eu tinha pensado também, a Maristela falou, lembrou do filme Thelma e Louise. Sim. E elas também voam no final, né? Ah, é. Eu não assisti Thelma e Louise. Está no Netflix. Esse foi um filme que nós trabalhamos na SBPA Muito aqui no Rio lindo. de Janeiro há milênios atrás. Então, a Maristela, o final me lembrou do filme Thelma e Louise. Mas eu acho que todo filme mesmo, né? Porque elas rompem, né? Fantástico. Elas resistem e se lançam, né? É bem interessante o Thelma e Louise. Alguém colocou aqui o link para o prefácio do Byton, então, se alguém quiser pegar, já pode pegar. E a Divina coloca: triste observar que o feminicídio, o silenciamento e as violências contra mulheres estão sempre presentes na história com diferentes nomes. E como é importante podermos falar sobre esses temas hoje. A Luciana: é incrível quanto a mulher ainda é obrigada a concordar com o homem, sob pena de ser taxada de louca, ciumenta, na TPM, ou outras situações piores. Ainda é o que se faz hoje em dia com assédio moral e psíquico em uma relação tóxica. Você quer falar, Divina? E depois eu continuo. Seria bom, né, a Divina falar, depois a gente fala um pouquinho mais do chat. Abra seu microfone, está fechado. Eu agradeço a oportunidade, porque eu ainda estou começando, né? Eu sou estudante de psicologia, estou indo para o 7º período, e cada vez que tem um cine, tem uma oportunidade de estar aqui no SPPA. Eu tenho participado, algumas coisas eu não consigo alcançar ainda, mas é muito bom a gente poder ter esse espaço. E fiquei emocionada, né? Porque esse filme eu ainda não dei conta de ver, porque eu falo que eu me identifiquei como mulher preta recentemente, né? E olhar para o feminino, olhar para mulheres ainda é um lugar assim que me toca muito, né? Porque eu venho de uma família que meu pai morreu e minha mãe não quis casar de novo, né? Então, meu universo por muito tempo foi muito feminino, né? E eu chego na psicologia com muitas psicólogas, né? E nas salas eu vejo como é difícil ainda falar de ser mulher, né? E é interessante assim como que isso está tão presente nas nossas vidas, né? Quantas dores, né? Eu falo, tem um professor que ele é muito assertivo quando ele fala assim que a dor é muito democrática. Ela chega em qualquer casa, independente de cor, independente de raça, né? Então, nos eventos aqui da SPA, eu tenho me emocionado várias vezes, né? A primeira mais interessante foi lá em julho do ano passado, quando teve aquele evento presencial, né? Eu participei online, e falando um pouquinho lá das cartas dos jesuítas, né? Que o rei que mandou os jesuítas para cá, ele tinha uma preocupação de como aqueles homens encontrariam indígenas aqui no Brasil. E aí a gente já sabe a cultura do estupro, que já começou com as indígenas, e depois com as africanas, né? E assim, e falar desse filme hoje, acho que remete muito a isso, né? Então, assim, Denise foi muito feliz, ainda não vi. E fico feliz realmente da gente poder ter esse espaço, como você falou, né? Criar novas rodas, falar com outras mulheres. Porque quando chega na mulher negra, ainda é pior, né? Que a minha última leitura foi Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. E eu fiquei muito triste de saber que ela se suicidou, né? E num documentário que tem, no dia do velório dela, não tinha uma pessoa para ir lá pegar o número da sepultura dela, né? Desse lugar de mulher silenciada e solitária, né? Porque às vezes estamos em vários lugares e estamos muito sós. E assim, e como é lidar com isso, né? Então eu fico vendo que como profissional tem muitos desafios, né, de lidar com essa minha dor
e de estar ao lado de outras dores, né? Porque quais são elas, né? Como que é a gente lidar com isso e com muita força, né? Porque a Clarice Píncola, eu me inspiro nela, né? Mulheres que correm como lobos e outros tantos livros, que ela fala dessa força, né? Das feiticeiras que cada uma de nós somos, da mulher sábia que nós já carregamos, para a gente poder fazer diferença. Muito grata e uma honra estar com vocês, gente. Muito agradecida, viu? Obrigada pelo espaço. Fala. Agradecemos, Divina. Volte sempre. A Divina trouxe uma contribuição muito boa, né? Muito. Eu vou dar um pouquinho de várias coisas que vieram na minha cabeça, para além daquilo que a gente já tinha vindo, né? Porque se nós lembrarmos que o patriarcal só está há 5.000 anos e trouxe toda essa discrepância entre o feminino, né? E o masculino, e todo esse refutamento do feminino para um lugar menor, antes do patriarcal se estruturar na mente da humanidade, nós tivemos 40.000 anos de força feminina. E aí ficou muito forte a questão do olhar. Por que não se podia olhar um no olho do outro? Porque aí também vem a evocação de Dioniso, que o princípio dionisíaco é eu ouvi me vendo, eu olhei me olhando. Ou seja, dentro do olho do outro eu me vejo, dentro do meu olho o outro se vê. Então, não olhar é não se ver. Olha que coisa interessante. Não olha para mim, mas é porque eu aí não me vejo em você. E essa força, né, daquelas mulheres que, se a gente pensar num ritual dionisíaco, era aquilo que era vivido num ritual dionisíaco. E quando, então, entra o poder, o empoderamento do Deus abstrato, do Deus que não está próximo, mas está em outras dimensões, né? Há que cortar todas essas vivências do corpo, do matriarcal, da vida humana dentro do corpo do indivíduo. Daí vocês vejam, né, como é que hoje, de uma forma assim, muito radical, eu, graças a Deus, posso dizer isso, porque eu já falava disso há muito tempo. Eu sempre temi muito quando foram aparecendo as igrejas neopentecostais, porque eu dizia, para mim, esses são os anticristos que estão se fazendo presentes. E aí a perseguição enorme às religiões de origem afro, né, de matriz africana, que trabalham muito com o corpo, que trabalham muito com o alimento, que é um princípio do comer a vida, né? Que na Igreja Católica se come a hóstia no corpo, significando o corpo de Jesus, né? De Deus, etc. Bom, e em cima disso tudo eu queria falar um pouquinho também, porque a Denise falou para mim, ele fala da Medusa, né? Que era um olhar que petrificava. Porque a Medusa era uma bela ninfa, muito linda, mas que foi subjugada por Poseidon, que ficou enlouquecido por ela, e aí teve um intercurso sexual com ela num templo de Hera. Hera chega lá, só podia ser Hera, né? Que é a primeira grande mulher do patriarcal. Ao invés de dar um forebs lá no Poseidon, botar ele para correr, não. Ela vai e desqualifica Medusa e transforma ela numa górgona, né? Numa das monstros. E
Só que dentro dela tinha a liberdade, tinha Pégasus, esse que transforma, esse que vai para além de, né, que leva a força da energia psicológica para muito mais alto do que a gente pensa. Então, esse filme das Silenciadas, eu achei... Sim, sou de Niterói, Divina. Eles vão trazer para nós, né, Denise, também a questão das deusas virgens, não é? Que elas não se deixaram contaminar pelaquele desejo enlouquecido que aquele homem estava dentro. E tem uma outra coisa bem forte que a gente tem que pensar também, a questão do sabá, que é uma forma também da Igreja Católica ir contra a religião judaica, que tem no sabá aquele tempo de que fica todo mundo em jejum, faz todos os rituais, né? De ficar 24 horas orando e fazendo alguns rituais, hoje em dia não tão profundos, mas ainda mantidos de alguma maneira, né? E como a igreja vai, então, faz disso um ato demoníaco, usa o sabá como um ato demoníaco, né? A Igreja Católica, né, que eu estou falando. Então, eu acho assim, que esse filme faz a gente dar milhões de viradas. Viviane, perfeito que você trouxe. Mulheres reunidas, sozinhas, são olhadas de lado. Mas eu aprendi com a minha família, graças a Deus, a dizer uma coisa: não me olhe de banda, que eu não sou quitanda. Então, pode me olhar como quiser, porque eu não vou deixar de sair com as minhas amigas e com quem quer que seja para fazer um encontro de mulheres, se isso assusta a você. Vá se perguntar, vá se olhar e se perguntar por que você está assustado com a minha força, com a nossa força, né? Então, eu acho que esse é o caminho que eu acho que para nós, homens e mulheres que estamos buscando ver a vida num equilíbrio de maior proximidade daquilo que tentaram separar de uma forma tão dramática, e quando eu falei do baile das loucas, eu falei muito disso, né? Dessa cisão que se fez do masculino e feminino, e que as mulheres também ficavam possuídas pelo aquele negativismo em relação aos seus próprios valores. Eu acho que agora a gente está tendo que voltar a unir esses opostos de uma forma equilibrada, né? E que ali estava em total desequilíbrio nesse filme nosso, né? Que até quando você fala do ninho, né, Denise? É aquela coisa do acolhimento que, infelizmente, a Igreja Católica, para ter o poder sobre, passou a não dar acolhimento, passou a dar tortura, sofrimento, né? Então, eu queria dar essa colaboraçãozinha aí para a gente ver quem mais que vai falar mais coisa aí para a gente continuar trocando. Eu quero só fazer mais uma contribuiçãozinha que você falou isso, e aí eu vou falar de uma questão minha aqui, pessoal. Quando a Denise trouxe Fernão Capelo Gaivota, eu não me aguentei e as lágrimas caíram, porque eu nunca tinha tido esse olhar sobre Fernão Capelo. Eu assisto Fernão Capelo Gaivota desde que eu me entendo por gente. E foi meu avô paterno que colocava a gente para assistir esse filme e incutiu essa ideia de que a gente não podia ser gaivotas caçadoras de alimento, que a gente tinha que buscar o outro lado do continente. Só que eu nunca tinha... Eu era uma criança, né? Sim. Eu nunca que tinha entendido a profundidade daquela mensagem. Eu tenho o DVD aqui,
E quando você falou, eu até falei assim, nossa, eu preciso ir, porque meu avô hoje tem Alzheimer. E eu falei, não, eu tenho que ir lá e eu tenho que levar esse DVD para ele poder assistir, porque eu sei que essa mensagem também está lá incutida. E agradecê-lo por isso, porque hoje eu sou uma contestadora e uma buscadora de continentes, uma gaivota buscadora de continentes, uma Fernão Capelo Gaivota, porque lá, quando eu era criança, ele me trazia isso. E agora veio, quando ela trouxe isso, que caiu, assim, eu caí em prantos quando ela estava falando do Fernão Capelo. Então, quando as pessoas olham, eu não me incomodo, né? Assim, nunca me incomodei de amamentar meus filhos em público, nunca me incomodei de nada, né? Mas as pessoas se incomodam e eu fico assim, o que a gente pode fazer para mudar isso, né? A gente tem que tentar ser algum agente de mudança, de transformação desses olhares, dessas coisas, né? Eu tento fazer aqui, eu faço, né, com meu marido, a gente faz em casa, a gente faz com as crianças, mas o que mais, né? A gente sempre fica nessa coisa, o que mais, né? É sempre a pergunta que eu tento fazer. Qual é o continente que eu tenho que alçar, né? Não quero ser só uma buscadora de alimento, que mais vai ser? Eu penso, né, Denise, que a Viviane tem que voar muito, né? Que ela, assim, você trouxe uma coisa muito bacana, que é dentro da nossa história transgeracional, que vão vindo essas informações e formações, ou até deformações, né? Mas que a gente tem que elaborar e dar um passinho à frente. Eu acho que você já está fazendo isso, já está dando um passinho à frente ao passar para os filhos valores diferentes, novos olhares sobre a vida, sobre inclusão, sobre liberdade, sem confundir com libertinagem, né? Acho que é bem interessante. Tem um filme do Giuseppe Tornatore, que é muito interessante, não sei se vocês já viram, Malena. Eu já vi. Muito bonito também. Bom, muito bonito. Mostra também, disso, né? mostra exatamente disso. Eu estava pensando na questão da atualidade, né, do filme, como que se passou, não é? Século XV, XVI, como é atual. O Byton ressalta isso no prefácio dele, quando ele traz que é uma temática de ódio, tortura e morte. Né? Como é atual. Como hoje em dia está isso como sendo hoje a cara isso, da gente. Exatamente, né? E o mais interessante que me marcou que ele diz, o maior crime cometido na época é o do próprio legislador ao redigir a sua lei. Uhum. Então, o grande crime não eram as bruxas, as mulheres, as ditas né? bruxas. As ditas bruxas, ou as bruxas mesmo, né? Na sua vivência inconsciente, na sua magia, no seu encanto, na sua dança, na sua criatividade. E outra coisa que o Byton fala, que eu achei que é bem interessante, bem atual, é que ele fala, porque quando a gente fala o risco do sonho compartilhado, não é? Então, quando o sonho é ruim, torna-se uma psicose paranoide cultural. Coletiva, né? Coletiva. Então, a gente está vivendo também muito, isso, né? Então, eu achei, assim, de uma reflexão bem interessante, bem atual. Uma outra coisa que eu coloquei, como aquela dança final, como todo aquele movimento, leva todos a um estado alterado de consciência. Uhum. Então, o ego se encolhe, não é? E o feminino se apresenta, o inconsciente, o feminino, lunar, a lua, não é? Se apresenta com toda a sua majestade, com todo o seu poder, né? Então, pegando essa dica aqui, o Luiz Eduardo faz um comentário, ele diz assim, Deni,
Denise iniciou falando sobre como o filme trata da inferioridade do feminino. Quer dizer, seria da dita inferioridade, né? E aí ele continua. O filme não mostraria a superioridade e a força do feminino e a inferioridade e a fraqueza do masculino, que não encontra outra forma de se relacionar com a força, a sabedoria, o afeto, o sentimento, a intuição, a sensibilidade, o destemor e a beleza do feminino, a não ser, eles agiriam, não é? A não ser pela violência física, racional, retórica, probatória, demonstrativa, rude e patriarcal, voltada à aniquilação do feminino pela tortura e pelo fogo. Será que os inquisidores não buscavam aniquilar aquilo que os apavorava? Provavelmente, né? O medo do feminino, né? O feminino e, sobretudo, o feminino em si mesmos. Quantas vezes Salazar chama a atenção do juiz? Senhoria, quando ele se submetia ao enfeitiçamento de Ana, ou melhor, ao seu próprio feminino, sensibilidade e sensualidade, a superioridade do feminino não seria percebida pelo juiz quando elas, escolhendo com coragem seu próprio destino de não se submeterem à aniquilação patriarcal pelo fogo, provocam o seu espanto. Elas voam. E ele acaba interrogando, né? Muito boa essa colocação. Muito bom, muito legal. Bom, Luiz Eduardo, obrigada. E tudo faz muito sentido, né? Acho que a Ana Su já falou lá no começo, né? A dita inferioridade do feminino, né? A gente coloca dessa maneira o Rio. Eu coloquei inferioridade entre aspas. Aspas, Ótimo, então é isso mesmo, né, Luiz Eduardo? E o Hillman traz muito isso, né? Inclusive porque tudo isso que é do feminino está tão soterrado e tão silenciado em todos nós, na estruturação da psique, né? A gente falou aqui muito da cultura, do feminino silenciado na cultura, né? E é isso que o filme mostra. Mas e esse silenciamento, né? Esse soterrar dessa ânima, né? Dessa alma, né? Que acaba sendo buscada, isso aparece projetada, e fica muito assustador. É bem isso que você colocou, né? Projetada na mulher, naquelas mulheres, como é assustador, que medo que dá, né? E naquela cultura, naquela condição medieval, né? Naquela condição em que se exigiu celibatário, né? E que eles tinham que dar um jeito de banir, né? Aquela coisa do Deus sumum bonum, né? E o diabo com todo o mal, né? Quer dizer, tinha que ter essa cisão mesmo, e que está aí, é o que a gente sente até hoje, né? Então, como resgatar o feminino? Né? É um trabalho aí não só como a Viviane trouxe, né? Quer dizer, o que fazer para resgatar a mulher, mas o que fazer para resgatar o feminino em todos nós. Em todos nós, e no homem. É isso mesmo. Isso aí, Denise, muito bom. Obrigado aí. Solange estava com a mãozinha levantada, Solange. Eu até tirei minha mão levantada porque eu acho que o assunto mudou de rumo, mas quando a Ana volta para a mão levantada e voltamos para o rumo. Não, eu ia falar quando a Ana falou da violência da lei do juiz, né? E eu lembrei que as nossas leis também sempre foram muito violentas com as mulheres, né? E principalmente com as mulheres casadas. Nós tínhamos o Estatuto da Mulher Casada, não sei se vocês lembram aí, e
antigo Código Civil, na área de direito de família, até bem pouco tempo, estava que o homem é o chefe da família e a mulher deve obedecer e acompanhar e ser a cuidadora, né? Então, as funções estavam muito divididas entre a mulher dentro de casa, a cuidadora, por isso que ainda hoje, de uma certa forma, causa estranheza quando as mulheres estão na rua bebendo, comemorando à noite, e os homens em casa cuidando dos filhos, porque essa mudança, inclusive legal, é muito recente, né? Então, a cultura, é claro que mudou primeiro e a lei veio a reboque, né? Mas ainda estamos vivendo esse antigo e esse novo numa tentativa, né, de mudança mais efetiva, mas vai levar um tempo, né? Basta lembrarmos que no SUS, para a mulher colocar DIU, ela precisa da autorização do marido. É assim. Até hoje? Até hoje. Até bem pouco tempo, só o homem podia registrar o filho. A minha filha, graças a Deus, que é mãe solteira, ela, quando minha neta tem 19 anos, quando ela fez o registro, ela pôde registrar sozinha, só no nome dela. Já é uma coisa, mas é uma coisa muito recente. Atualmente, há uma grande discussão em relação às mulheres que desejam entregar seus filhos, né? Que não querem ficar com as crianças e desejam entregar. Então, tem aí uma discussão muito grande, porque na lei está de que ela não é obrigada a dizer quem é o pai e ela pode ter o sigilo, né, assegurado. E isso fica uma discussão, porque alguns acreditam que ela tem que dizer quem é o pai e o pai tem que se manifestar se concorda com essa decisão da mulher, né? Então, tem aí um conflito de interesses. Eu também, né, acho que é muito complexo, né? Mas tem aí algum sinal, assim, uma ponta de iceberg para mudança. Binô? Alguém colocou aqui se o livro que você havia falado de Mia Couto não seria Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula, foi a Solange que colocou, é esse mesmo. E a Luciana colocou que a liberdade da mulher é taxada como libertinagem ou mulher mal amada. É verdade, antigamente falava aquele Flávio Cavalcante nojento, ele falava as mal amadas, não sei o quê. Taxadas por homens e mulheres, né? As mulheres taxam mulheres livres de libertinas, né? Esse livro também que a Kelly colocou aqui, Caliban e a Bruxa, da Sandra Federici. Escreve Caliban e a Bruxa. Muito bom. E Solange lembra da música Mulheres de Atenas, do Chico, né? Cuidado, que não pode ir para aquela juíza, que é capaz dela dizer que não sabe que é do Chico, essa Mulheres de Atenas. E eu lembrei também de Geni, Joga Pedra na Areia. Isso, a ópera do malandro, né? Perfeito, Sara. Agora, outra questão também que eu fiquei aqui pensando, não sei se é pertinente, mas naquela época uma repressão tão grande da sexualidade, e eu fico imaginando os requintes, né, desses homens, que de alguma forma traz a questão de uma pornografia, né? Porque tem uma pessoa escrevendo os detalhes de como elas respondem, como elas se comportam. Me deu muito uma ideia de assim, um início dessa questão da troca da pornografia masculina, né? E dessa imaginação de que, de alguma forma, Afrodite não reverenciada, pensei até na loucura cor-de-rosa, sei lá, uma maneira de bem pensado, Sara. Essa necessidade, assim, eu não assisti o filme, mas Denise colocou de uma maneira as imagens que me impactaram, esse requinte de colocar uma mulher jovem, nua,
buscando um ponto, e isso tudo sendo escrito de uma maneira bem, né, assim, me deixou Bem minuciosa, né? minuciosa, né? O requinte disso com relação a essa necessidade de viver o desejo, né? E nessa fantasia, e claro que as mulheres têm que andar de todas cobertas e de olhos baixos, por a cabeça baixa, né? E alguns lugares até hoje a mulher que se diz agredida, ela é que vai ser culpada até hoje, certo? 2022, ela que vai ser culpada, porque de alguma forma ela incitou o desejo, né? Isso é muito terrível, né, Isso Sara? é muito terrível. A gente ainda fica sendo apontada como a bruxinha que vai lá fazer os homens ficarem enlouquecidos. Agora, eu queria que o Binô falasse, que ele estava com a mão levantada. Por favor, Binô, traz aí a sua contribuição. Abre o seu som, Binô. Acabou seguindo para outro rumo, mas é super voltamos para o interessante. rumo depois, a gente vai e volta. Já são 10h20. De qualquer forma, o que eu ia só comentar é com relação à escrita. Então, o fato desses homens juízes, eles dominavam a escrita. E daí, não sei se vocês perceberam, uma das cenas, a assinatura era um X. E isso demonstra que elas não tinham como ler a própria declaração. E dá a entender que o juiz já tinha redigido toda aquela declaração antes mesmo do testemunho. Então, como a realidade é produzida. Então, a caça às bruxas nada mais foi do que a acusação de crimes que não foram cometidos. E daí eu volto àquele ponto anterior de que eram práticas sociais das aldeãs que eram comuns a todas, né? Era feito aquilo, se cantava aquelas músicas para os marinheiros, né? Se comiam cogumelos, e etc. Então é mais nesse sentido, assim, dessa produção de provas e algo bem justo e que gerava a perseguição e morte de mulheres por serem aquilo que elas são. Isso. E eu acho que você trouxe uma coisa muito legal, né? Com a questão do marinheiro, que o marinheiro é um homem que vive no mar, então ele não tem aquela coisa da rigidez, porque no mar você tem que saber navegar as ondas, você tem que ir e voltar, não é um caminho reto, não é por exemplo, uma máquina de trem, o trem vai sempre reto, né? No mar você tem que saber a natureza, você tem que saber muitas coisas. E elas esperavam aqueles homens voltarem, porque aqueles homens iam protegê-los. Não iam deixar que aqueles inquisidores as maltratassem. Né? Então... eu acho também... Diga, Su. Não, eu acho que é isso. Eu acho que eles buscavam o ideal de pureza, não é? Então, projetavam nessas mulheres, conforme Sara colocou, toda a sombra, esse olhar pornográfico, obsceno, projetavam nas mulheres, né? Quando elas... Pode falar, pode falar, Nassu. Não, que eu acho... Você vê quando elas começam a comer, quando elas... eles ficam... Olha como elas comem, né? Então, eles viam nelas algo reprimido neles, né? A alma deles. Então, é justamente porque eles estavam tão distanciados da ânima, da alma, né? Que eles tinham que, primeiro, dava esse pavor, esse medo, vai que eu encontro esse ser, né? Se Jung, anos depois, centenas de anos depois, descreveu a ânima como ele a descreveu, né? Que é aquela coisa, a princípio, né?
como ele descreve, é assustador, né, para o homem. Amedrontadora, né? Amedrontador, né? Imagine lá atrás, porque o distanciamento ainda maior ainda, né? Lá no Maleus, eles falam muito sobre esse processo de buscar no corpo da mulher, orientando, né? Inclusive com essa observação para dar esse sentido de pureza, de não se nomear os órgãos sexuais da mulher, né? Mas claramente ali tinha uma coisa assim de projetar para tentar afastar, mas também de viver, né? Aquele prazer, né? Aquilo que estava reprimido, e um sadismo muito grande, né? Que agora eu não me lembro qual dos autores, se foi talvez o próprio Beighton, mas não me lembro, que disse o quanto isso está certamente na base até da questão da neurose, né? Porque aí as mulheres tiveram que entrar nesse processo e foram enquadradas, né, nesse processo repressivo tão grande, né? E elas eram denunciadas, né? Quando tinha uma crise, neurose não, falei neurose, né? Histérica. Neurose histérica, né? Isso. E as histéricas eram denunciadas, né? Quando elas tinham as crises, tinham que ser já contidas ali, né? A gente vê, né? A gente viu, foi o Augustine que a gente viu. Não, o Baile das Loucas, né? No Baile das Loucas. Né? Que a gente via lá, né? O Charcot, como exibia o corpo da mulher, não era muito diferente do que os inquisidores faziam. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu estava fazendo uma associação aqui, enquanto vocês estavam falando, esse livro do Malleus Maleficarum é 10 milhões de vezes pior do que os 50 tons de cinza, cinza mais escuro, mais escuro ainda. É 10 milhões de vezes pior. Se botasse aquilo e dissesse, olha aqui, olha, é uma novidade, todo mundo ia ler e achar, nossa, que coisa fantástica. Entendeu? Porque essa perversidade da projeção. Com certeza. E é dividido em 3 partes, não é? Isso. Ele vai mostrando como o que elas apresentam, os sintomas e depois a forma de punir. De punir, de resolver a questão, né? A Vilma coloca aqui, que pontos muito intensos e que você, Denise, trouxe com muita sensibilidade. A entrega do cogumelo negro da Ana para o inquisidor me fez pensar que poderia simbolizar a missa negra, aquilo que era considerado o inverso. Missa negra, cogumelo, que pode ser visto como alucinógeno, e que foi a representação do convite ao ritual. Exato. Interessante, claro. Muito bom, muito bom. Que leva ao estado alterado de consciência mesmo. Uma imersão no inconsciente, no feminino, né? E que a gente sabe, né, o quanto é delicado esse processo, se não vamos dizer, conduzido e bem cuidado dentro de um espaço sagrado, no sentido de um espaço, de um vaso protegido, né? De trabalho e tal. Tem um filme também muito bonito, chama-se A Letra Escarlate. Vocês lembram? Fantástico, fantástico bom. Também dentro dessa temática, né? Muito bom, muito então, Malena, A Letra Escarlate, são filmes muito interessantes. Então, acho que tem mais, deixa eu olhar aqui. As pessoas agradecendo, Deni, Dinéa Ramos, muito obrigada pela exposição tão rica e as demais pessoas pelo debate. Espero que tenhamos outras oportunidades. Nós temos mensalmente esse encontro,
né? Nós vamos dar uma paradinha agora, dezembro e janeiro, não é isso? Isso, e fevereiro E a gente voltamos. retorna, né? Fevereiro a gente Sempre retorna. Na última segunda-feira de todo mês, né? Então, Todo mês. provavelmente, na última segunda-feira do mês de fevereiro, a nós gente vai estar de volta aqui. A gente, Sempre se pudesse, não parava, mas é que a gente tem que parar. tem que descansar um pouquinho, né? Exato. Normalmente a gente apresenta, né, dá a chamada na segunda semana, né, no fim da primeira, segunda semana, já sai mais ou menos o filme, e na última segunda do mês a gente faz esse encontro. Tem uma fala aqui muito interessante, que diz assim, quer ver? Uns dizem, a Idalina falou que a discussão está primorosa, mas ela precisa sair. Aí a Vilma diz, e se continuássemos fazendo essa roda com esses filmes citados? Talvez sim, Dilma, a gente tem que sempre ir buscando o que é possível, né? Embora alguns filmes desses, Vilma, desculpe, a gente já apresentou, por exemplo, o Baile das Loucas, eu apresentei, né? Fui eu que Mas apresentei. tem no YouTube todos esses filmes. Todos lá estão na nossa canal da SBPA no YouTube. Da SBPA. Né? É claro que não é uma discussão assim como nós estamos, é assim, uma troca. Você vai lá apenas escutar, ver, mas você pode discutir na sua cabeça com aquelas pessoas que estão lá falando também. Né? Mas eu acho que o mais legal é a gente poder ter esse encontro e com a gente cada vez coagulando mais esse grupeto, né? Porque quanto mais o grupo vai permanecendo e ele vai trazendo trocas, mais rico vai ficando o nosso encontro. Né? Na verdade, a gente fala muito, a gente queria escutar mais gente falando, mas nós falamos demais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ficaram gravadas, sim, gravadas e estão no site da SBPA. No YouTube. Canal do YouTube. Canal do YouTube da SBPA. Que, aliás, Trabalho e outras coisas mais, né? Tudo aquilo que é gratuito, oferecido pela SBPA, o Fórum de Monografias, né? Outros eventos que a gente... Tudo que é gratuito está disponível no canal do YouTube da SBPA. Ok? Acho que deu a hora e eu acho que o silêncio também, né? O silêncio já mostrou que o sagrado da hora se fez. Né? Agora, silenciadas, não por aqueles homens e por aquela coisa horrorosa, mas porque ficamos encantadas, capturadas. Isso aí, agora é para o silêncio sagrado, né? Silêncio sagrado. Silenciadas e livres. E encantados também. Encantados, nossa, olha só. Isso aí, encantados, fascinados. Bom, gente, é muito, bem lembrada. Muito bom a gente fechar com esse filme, né, Denise, esse ano. Né? Muito bom. Muito bom. Que tem tudo a ver com o que nós vivemos, estamos vivendo, né? Mas que está em transformação, em transmutação. Né? Então, a gente gostaria de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos e nos aguardem. Em 2023, voltaremos aí com a nossa performance da melhor forma. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Maravilhoso. Obrigada, Solange. Obrigada, Denise. Obrigada a todos. Boa noite, obrigada. Gratidão.
Boa noite, boa Tchau, noite. Vilma. Tchau, Luiz Eduardo.